Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos com boas notícias de volta com o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, em que o Senhor Jesus encontra-se na cidade de Cafarnaum, onde ele estabeleceu praticamente uma base para o seu ministério, né? Para onde ele sempre retornava para repousar e também para ensinar, para ministrar, e de onde ele partia, né? nas suas campanhas proclamando o Evangelho do Reino. E no capítulo 9, a partir do versículo 9, nós vemos aqui o chamado, a vocação do próprio Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos e sim pecadores. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos abençoe nessa manhã e abençoe a todos que nos acompanham e têm a oportunidade de ouvir essa leitura do texto da palavra de Deus. Jesus, poderíamos dar o título aqui de comunhão de mesa. A religião judaica, ela trazia uma série de restrições para a vida social do povo israelita, do povo judeu. Por quê? Porque esse povo deveria ser santo, ou seja, separado para Deus e separado do mundo, do ambiente cultural, social em que ele foi colocado, estabelecido. Foi uma batalha, foi uma guerra, foram campanhas militares que levaram anos até que o povo israelita conseguisse uma posse pacífica, relativamente pacífica da terra, né? Estabelecesse o reino, a monarquia. Não foi algo automático. Deus nos prometeu, aqui estamos, com licença. Não. Naqueles dias, naquele tempo, era um ato de justiça. As pessoas não gostam muito, mas um julgamento de Deus em relação àquele ambiente, àqueles povos. Deus os estava julgando e Deus estava cumprindo uma promessa que ele havia realizado para Abraão. A descendência de Abraão havia aumentado grandemente, agora se tornava uma nação, um povo, através de Moisés, de Josué, dos legisladores. Nós temos aqui uma nação formada. E para que essa nação não se corrompesse espiritualmente, como os demais povos da época, eles tinham um rígido código ético, moral e de costumes também, principalmente no que diz respeito a restrições alimentares. Jesus, quando vem, Jesus, quando surge, Jesus, quando se apresenta como aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que nos traz a paz, ele apresenta um passo além da santificação que separa. Em Cristo Jesus, a vida santa, a vida dedicada a Deus, a vida de comunhão com Deus, não exige mais necessariamente uma ruptura social, muito pelo contrário. A presença do Deus vivo que habita no cristão possibilita que o cristão esteja onde o Senhor Deus deseja que a palavra dele o alcance. Não que o cristão seja imune, não que o cristão esteja acima, né, do poder ou da influência do pecado. Nós estamos dizendo que o que Jesus apresenta é isso. Jesus não apresenta uma perspectiva de santificação que leva a pessoa ao isolamento social, à privação da alegria, à privação de amizades, muito pelo contrário. E aqui nós vemos na história bíblica, aqui nós presenciamos na história bíblica o chamado de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, ele era chamado de publicano. Na verdade, o publicano vivia em Roma ou em algum lugar próximo a Roma,
muito importante, porque os publicanos eram homens muitíssimo ricos. Você imagina que o imperador quisesse reformar a piscina, ou a sauna, né? Ou quisesse fazer lá uma reforma no seu palácio de inverno ou de verão, ou em alguma propriedade ou algum bem. Sabe como são os governos no mundo todo? Normalmente o orçamento é engessado e raramente tem recursos. Mas os governantes nunca se privaram dos seus luxos e dos seus confortos por uma questão de limitação orçamentária. Naquele período, não muito diferente de hoje, era possível que o imperador, para suprir alguma necessidade orçamentária financeira, ele fizesse uma negociação no tipo de antecipação de receita. Por exemplo, a região aqui, essa região da Judéia, os romanos passaram depois a chamar de Palestina, mas essa região da Judéia aqui, a região dos povos judeus, você imagina que ela poderia proporcionar uma arrecadação anual. O que o imperador fazia? Ele vendia esse direito de tributação, né? Ele antecipava a receita. Alguém supria a receita de 1, 2, 3, 5 anos da arrecadação de impostos daquela região. Esses eram os publicanos, que antecipavam a receita, né, a previsão orçamentária para os governos e depois tinham o direito de arrecadar os impostos nessas regiões. Os publicanos não iam para as várias regiões do Império. Os publicanos não iam para a Judéia. Eles mandavam seus representantes e esses representantes estabeleciam um sistema de coleta, né? Um sistema de coletores. O Império, o exército romano garantia essa tributação. O que acontecia? Acontecia que o desejo de lucro, e lucro abusivo, muitas vezes dominava. Porque se você imagina que alguém antecipou 3 anos de receita, 5 anos de receita para o imperador romano. Ele vai querer tirar aquilo no primeiro ano. Então o povo era sobrecarregado com impostos. O povo religioso tem uma grande aversão aos não religiosos ou de outras religiões. O judeu, naquele período, naquele momento, no momento de sofrimento, de angústia, se apegaram à sua fé, aos seus valores, às suas tradições, mas de uma maneira que o texto aqui nos apresenta que criaram algumas distorções. Quando as pessoas estão sofrendo e sofrendo muito, né, a sua alma, o seu espírito angustiado, oprimido, né, que não vê uma perspectiva de alívio, muitas vezes é tomado pela revolta, pela ira, pelo ódio e pela deturpação de princípios e valores da palavra de Deus, da fé, da religião. Não é diferente com o povo judeu, não é diferente com o povo de Israel. É difícil para nós expressarmos o nível de humilhação, o nível de opressão que esse povo vivia, por conta do Império Romano, por conta das próprias instituições, né? E principalmente desse novo inimigo que sugava a alma, esvaziava os bolsos do povo, né? Os publicanos, um sistema de coleta, de cobrança de impostos que empobrecia ainda mais a vida do povo judeu, do povo de Israel naquela época. Então, além de todas as aversões que eles tinham contra os pecadores, os publicanos se tornaram uma classe à parte de pecadores para eles, assim como se fosse um grupo para o qual nunca jamais haveria possibilidade de redenção, de perdão ou qualquer coisa. Nós sabemos que até nos dias de hoje, nas sociedades organizadas, as pessoas que trabalham na área de tributação, de impostos, os funcionários da Receita Federal, sofrem algumas vezes algum tipo de rejeição, né, por conta da natureza, do caráter do seu trabalho, que é o quê? Garantir que o Estado receba o que lhe é direito, o que lhe é devido. E o nome é imposto. O nome já diz tudo. É imposto, não é negociado, não é sugerido e não é opcional. É imposto, nós temos que pagar. Mas isso não significa que as pessoas não fiquem indignadas ou revoltadas, né, pelo que veem ou pelo que deixam de ver, apesar de tudo com o que contribui para os governos, para os estados, de maneira correta e lícita. E Jesus vê Mateus na coletoria. É claro que
já eram conhecidos de longa data. Não é a primeira vez que Jesus está na cidade, não é a primeira vez que Mateus soube dos feitos de Jesus. Mas, neste momento, ele está pronto. Mateus está pronto. E Jesus o chama, Jesus o convida. Jesus o chama de uma vida que naqueles dias, apesar de todo o isolamento social que poderia sofrer alguém que trabalhasse nessa área, porque ele é interpretado como um traidor, por estar garantindo a cobranças de impostos que vinha para um governo estrangeiro que dominava, e pior ainda, né, para um explorador que agia legalmente, com a autorização desse governo, desse poder estrangeiro, era tido como uma espécie de traidor, mas na verdade ele só estava fazendo o seu trabalho, garantindo o seu e cuidando dos deles. Esse é o problema de uma sociedade oprimida. Esse é um problema de um povo debaixo de opressão. Ele se torna cego, ele vai se fragmentando, ele vai achando rupturas entre os seus. Ah, aquele está trabalhando para o governo estrangeiro, ele nos traiu. Aquele não serve mais. Aquele outro, ele mudou o hábito, ele fez a barba. Infiel. Não há mais esperança. A opressão, a dominação, ela tem a tendência de desestruturar até mesmo uma sociedade irmanada, uma sociedade fundamentada na família, nos valores da família, nos valores pessoais, nos valores da fé, nos valores da religião. Então nós vemos aqui o real estado social e político do povo de Israel, que é de fragmentação. E o Sinédrio, como instituição, era a instituição que tentava manter, né, uma certa homogeneidade. Os fariseus, com o seu trabalho, os demais grupos religiosos, alguns afastados, isolados, também é comum numa sociedade debaixo de opressão. Alguns grupos se isolam, né, passam a se considerar santos demais, puros demais, para viverem próximo a uma sociedade condenada, uma sociedade debaixo do poder do pecado, sem esperança de salvação ou de redenção. Isso tudo havia nesse período, como ainda hoje existe remanescente dessas ideias, desses conceitos, e extremismos estão se formando de novo. Agora falamos do nosso país, da nossa realidade, das nossas realidades, né? Dos nossos vários Brasis, por assim dizer. Não podemos dizer o Brasil é um país. O Brasil é um grande país, é uma nação que comporta diversas realidades. Tem um Brasil maravilhoso, tem um Brasil de primeiro mundo, tem um Brasil rico, próspero, tem um Brasil que produz intelectualmente, produz na área da indústria, do agronegócio, tem um Brasil que está indo muito bem. Tem um outro Brasil que vai mais ou menos, que vai lá com as suas dificuldades, que depende de importação, depende de insumos, depende de regras de governo, né? Que de repente se vê dentro de novas normas e o lucro diminui, a expectativa de investimento fica meio que paralisada, projetos de uma vida são adiados, são paralisados. E temos um outro Brasil que é do povão, né? Da nossa realidade social e cultural, que dependemos totalmente, não no sentido que dependamos do favor de governantes, é que os atos dos governos refletem diretamente sobre as nossas vidas, os nossos salários, as altas tributações, você vê as contas de água, luz, telefone, as dificuldades no que diz respeito à educação, à formação dos filhos. Nós temos um Brasil que sofre grandemente, que é mais facilmente atingido pelos desmandos daqueles que estão no poder. Eles erram e uma faixa imensa da população sofre. E temos um outro Brasil totalmente carente, necessitado, desamparado, sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de pertencimento a uma sociedade, né? Uma pessoa que vive, mesmo vivendo nas cidades, vive alheia, vive à margem dos benefícios que essa cidade tem, vivendo como se vivesse o tempo todo de favores, como se não tivesse direito
a sua individualidade, a um resgate social, a um resgate moral, né, a uma individualidade, a ter uma vida produtiva, uma vida útil. Né? Nós temos essas diversas realidades. No Brasil é muito marcante. No Brasil, essas diferenças desses diversos grupos sociais, econômicos, por assim dizer, é drástico. Muito, a distância é muito grande. Nesse período aqui que nós estamos lendo a palavra de Deus, é um período guardadas as devidas proporções, porque Israel hoje tem uns 10 milhões, eu não sei a população, tá? Porque toda vez que você faz uma pesquisa, os números que você encontra, assim, não fazem nenhum sentido. Mas o Brasil tem algo em torno de 200 milhões de habitantes. Israel hoje, eu creio que não tem 10 milhões de habitantes no território de Israel. Né? Uns 8, 9 milhões, se for isso. Então é uma população pequena. Mas mesmo, e era uma população pequena nessa época aqui. Né? Guardadas as devidas proporções, era uma população pequena. Mas as mudanças, né, as distâncias na sociedade eram muito bruscas. E Jesus viveu grande parte da sua vida na região dos Galileus, uma região pobre, uma região que não recebia tantos benefícios dos diversos governos dos judeus. E Mateus está pronto. Jesus passa pela coletoria e fala: segue-me, vem comigo. Mateus chega e Mateus segue. Mateus abandona o seu emprego. Mateus abandona a sua perspectiva de renda, de carreira. Mateus, que não era sequer bem-vindo entre os seus naqueles dias, ele decide seguir a Jesus Cristo. Ele decide seguir a Jesus Cristo e ele propõe, ele realiza um banquete e convida os seus amigos, que via de regra eram os publicanos, eram os que trabalhavam na coletoria. E o texto aqui, né, coloca aqui, ó, publicanos e pecadores vieram cear. A ceia, essa refeição basicamente noturna aqui, ela era algo muito importante. Receber alguém, a comunhão de mesa, receber alguém na sua casa, sentar-se à mesma mesa, partilhar a comida, né? Passar o pão, cada um tirava nós chamamos pão sírio, né? Passar o pão, passar os temperos, passar o alimento um por outro ali, né? Experimentar do mesmo alimento. Isso tinha um valor social muito importante, um valor religioso muito importante. Então um impuro nunca seria aceito à mesa de um judeu. Nunca. De maneira nenhuma. E ali está Jesus reunido com publicanos, com pecadores, e ao redor de Jesus junta-se alguns grupos interessantes. Os seus discípulos, meio que boquiabertos, né, observando sem saber o que fazer. Temos também aqui alguns fariseus. Se a pessoa não concorda, o que está fazendo lá? O que foi fazer numa ceia? O que foi espionar a vida do outro? O que foi xeretar? Esse é aquele grupo de fariseus que necessariamente não estavam seguindo Jesus. Eles estavam perseguindo. Era aquele grupo de detratores que acompanhava com a intenção de observar qualquer falha cerimonial, qualquer falha que eles consideravam gritante ou grosseira, fornecer relatório para suas lideranças, para terem de que acusar a Jesus de Nazaré. Via de regra, desde o início nós vemos aqui que a palavra blasfêmia já havia sido escolhido por eles. Não havendo eles nunca encontrado absolutamente nada de errado no ministério de Jesus, a única alternativa viável, o único discurso viável para tentar desconstruir a pregação do Evangelho, das boas novas do reino de Deus, seria acusar Jesus Cristo de blasfêmia, que no final foi o que foi realizado, foi feito. Mas aqui nesse momento nós temos alguns grupos aqui questionando: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Porque o mestre de vocês, os fariseus, vão
vão até Jesus, aliás, vão até os discípulos de Jesus e falam: escuta, por que o mestre de vocês está à mesa com publicanos e pecadores? Porque ele está se alegrando numa refeição com pessoas cerimonialmente impuras, né? Com pessoas que não podem ser aceitas por nós à mesa, à comunhão, a quem nós não cumprimentamos, né? Porque a religiosidade, quando ela atinge esses níveis de arrogância, de presunção, via de regra, porque há um vazio de poder. Quando há um vazio de poder espiritual na vida do religioso, ele se apega desesperadamente aos regramentos, às regras, às leis, às tradições. E nós vemos aqui, na vida dos fariseus, um vazio de poder espiritual. Boas intenções havia, uma proposta de trabalho havia, né? Um certo cuidado com os ensinamentos, com as doutrinas, isso tudo havia. O que não havia era vigor espiritual, o que não havia era dinâmica espiritual. O que não havia na vida dos fariseus era tudo aquilo que eles afirmavam estar defendendo. Não tinha profecia, não tinha unção do Espírito Santo, não tinha milagres, né? Não tinha transformação de vidas, né? Era uma vida religiosa, meio que a seco, mas era uma vida religiosa que não demonstrava o poder de Deus no que diz respeito ao propósito de Deus em restaurar, em transformar, em cumprir a sua palavra conforme a sua promessa para o povo de Deus. Então eles vão sempre ao ataque. Eles vão sempre ao ataque. Por quê? O orgulho, a presunção não permite a pessoa sair de cena. Ele não se corrige, ele não se conserta, ele não permite que Deus o transforme, ele não permite que o Espírito Santo molde o seu caráter, ele não permite que a palavra de Deus invada a vida dele de maneira a transformá-la numa vida que transmite a verdade da palavra de Deus. Ele não permite o agir de Deus na vida dele, mas ele faz de tudo para boicotar o agir de Deus na vida do outro. Como que, se fosse possível, né? Porque sabemos que não é possível. Eliminando a concorrência, o Senhor Deus, se quiser usar alguém, usará a mim, usará a nós. Nós temos o nome, nós temos a tradição, nós temos os estatutos, nós temos as cerimônias, nós temos os templos, nós temos tudo para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Só não contam com o sim de Deus. E para a perplexidade desses homens, desses indivíduos, Mateus foi chamado. Segue-me, fica comigo, fica ao meu lado. Você faz parte do plano de Deus. Você faz parte do propósito de Deus. Ainda que você viva neste momento triste do nosso país, que infelizmente talvez permaneça difícil por algum tempo, né? Nós acreditamos na melhora, nós acreditamos que o Senhor Deus pode, vai abençoar o povo, mas a sujeira tem que vir à tona. A sujeira tem que vir à tona. Como você vai purificar, como você vai transformar, como você vai aprimorar instituições, indivíduos, projetos e propostas, se toda uma sujeira de séculos que está ali encrostada, enraizada em diversas instituições sociais, políticas, religiosas, não vierem à tona. Isso precisa vir à tona. Nós temos que tomar uma decisão. Nós, como cristãos, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão em relação, uma não. Nós temos que tomar várias, mas a mais importante, na minha opinião, é a decisão que nós tomamos em relação a seguir a Jesus Cristo. Em seguir a Jesus Cristo. Em permitir que o Espírito Santo realize o discipulado espiritual nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós precisamos superar o farisaísmo. Não tenho nada contra os fariseus, tá? Não tenho nada contra os fariseus. Não tenho nada contra o judaísmo, não tenho nada contra os judeus. Bebemos da mesma fonte. A Escritura, a palavra de Deus é o mesmo Espírito. O Espírito Santo, o Espírito da criação, o Espírito da ressurreição. Não tenho absolutamente nada contra o judaísmo. Tenho profundo respeito pelo judaísmo
E de um ano para cá, eu tenho passado, inclusive, a estudar alguma coisa de alguns escritores judeus, algumas literaturas, algumas áreas do conhecimento deles. Eles têm alguns milênios a mais do que nós. Então, não tenho a pretensão de aprender aí muita coisa. Mas, no que diz respeito ao nosso projeto e à nossa proposta, procuramos e encontramos alguns pontos de referência que são bastante comuns, bastante similares. Temos conhecimento de que diversos mestres espirituais na história da igreja se valeram de tradições, de princípios extraídos do conhecimento judaico, que depois eles apagaram isso daí. Depois eles retiraram, eles apresentam as suas disciplinas, as suas práticas, como se tivesse sido algo desenvolvido por eles, como se fosse uma revelação de Deus exclusiva para cada grupo, para cada indivíduo, para cada pessoa, mas nós sabemos que algumas tradições espirituais que ainda hoje permeiam o universo cristão, elas foram buscadas ou desenvolvidas debaixo de orientação da tradição, da cultura, do conhecimento dos judeus. Então eu considero válido conhecer, aprimorar um pouco mais o conhecimento, conhecer mais das verdades do judaísmo em diversas áreas, porque não diminuirá em absolutamente nada a nossa fé. Tá? Não diminuirá em absolutamente nada a nossa fé. O filtro é o Espírito Santo. A verdade suprema é a manifestação de Cristo Jesus. É a revelação do Filho de Deus, que veio ao mundo para a nossa salvação. Tá? Essa é a verdade suprema. Mas nós não podemos ficar falando de uma verdade suprema, de uma verdade superior, se isso não nos leva a uma espiritualidade que dê um passo além que as demais religiões ou que as demais práticas. O mero discurso, a fantasia religiosa, o delírio, né, não são suficientes. O que é fundamental é uma vida cheia do Espírito Santo, como nós dizemos, toda vez que estamos lendo também o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, nós sabemos que a história da igreja é de homens e mulheres cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo, nunca foi diferente. Nunca foi menos do que isso. E o que significa isso para nós hoje? Quais são as implicações de uma vida cheia de fé e uma vida cheia do Espírito Santo? Antes de nos preocuparmos com questões, que é difícil, mas antes de nos preocuparmos com questões de ordem pessoal, familiar, social, econômica ou de tradição religiosa, na minha perspectiva, nós temos que nos preocupar com a verdade dessa habitação do Espírito Santo nas nossas vidas. O quão de fato estamos unidos a Jesus Cristo. O quão de fato a nossa vida está ligada à vida do Filho de Deus. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Somente essa vida de comunhão com o Senhor, essa vida de comunhão com a palavra viva, é que permite que nós sejamos capazes de discernir quais são os limites da nossa ação nesse mundo. É o que nos traz luz, é o que nos traz discernimento para podermos dizer assim, não, esse não é o caminho. Esse não é o caminho proposto pelo meu Senhor. Isso não vai dar certo, porque nunca deu certo. A realidade da vida não é assim. O poder de Deus não se revela através das fortalezas, das forças ou dos projetos humanos. O poder de Deus se revela, se manifesta, muito pelo contrário, inclusive através das nossas fraquezas, da nossa plena convicção de dependência e submissão a Deus. Não é que sejamos mais fortes, não é que sejamos superiores, não é no sentido de plenitude de consciência da total dependência do poder vivificador de Deus. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós temos vida plena e abundante em Cristo Jesus. E o poder transformador dessa verdade, dessa realidade, é mais do que doutrina, é a essência da vida cristã. Isso precisa ser experimentado, isso precisa ser vivenciado. Não podemos ser nós um obstáculo
para que Cristo se manifeste através de nós. Essa é uma opinião, é uma convicção que eu tenho. Por isso estamos propondo essa atividade, esse ensaio, esse projeto, essa proposta. Dentro de um espaço não muito longo, vamos aprimorar e vamos desenvolver de uma maneira um pouco mais intensa, se o Senhor Deus permitir. Mas aqui o Senhor chamou Mateus para ser seu discípulo. Mateus, você é meu. Mateus, eu quero você comigo. Eu quero você do meu lado. É um homem desprezado. Socialmente, a vida dele era uma tragédia. A vida dele, os próprios judeus não queriam por perto. Por quê? Porque ele cobrava impostos. Porque ele cobrava imposto. E imposto dói no bolso, não é dinheiro. Ele era acusado de estar financiando um poder que estaria destruindo o povo. Quando, na verdade, o povo não vê que a destruição não é só da opressão do governo estrangeiro, ou dos abusos dos impostos, né, ou dos grandes empreendedores. A situação de miséria e de pobreza vem do egoísmo, vem da arrogância, vem da própria ganância, que se dissipa no meio da população. O medo de perder, o medo de não ter, o medo de faltar. E as pessoas vão se afastando, vão se isolando, vão se mantendo em grupinhos isolados com o mesmo discurso e acabam se afastando da verdade eterna, que é o Senhor Deus, que é a sua palavra, que é o propósito, que é o plano por ele estabelecido. Aí vem os espiões aí, né? Os delatores, né? Aquelas pessoas que acompanham tudo e a todos com o único propósito de apontar erros, falhas, defeitos, né? Ninguém está à altura, ninguém tem condições, nada do que foi dito serve. Isso que está sendo dito hoje já foi dito no passado, eu estou há 40 anos e nunca vi acontecer. Só porque você nunca viu não significa que outros não verão. Só porque nós não vimos algumas coisas, alguns milagres, não significa que outros não verão esses milagres. Porque na juventude, esquece a juventude. A vida espiritual não tem nada a ver com o hormônio, não tem nada a ver com a adrenalina. O vigor espiritual é decorrente da presença do Espírito Santo. Não é uma questão de você ser um jovem, cheio de hormônio, cheio de testosterona, gritando, pulando, berrando, parecendo um bezerro no pasto ou um cabrito. Isso daí não é vigor espiritual, não é energia espiritual. Espiritualidade que se apresenta como manifestação do poder é decorrente da vida de comunhão com esse poder, com essa pessoa, o Espírito Santo, que a nós manifesta a presença e a vontade de Cristo Jesus. Ouvindo a conversa que estava de canto ali, próximo à mesa, né? A pessoa vai numa festa, a pessoa vai num evento para não participar dele, né? Ela vai para ofender, ela vai para insultar aquele que o convidou. Ele é convidado para uma refeição, mas ele não se senta à mesa. Ele é convidado para comer e beber, mas ele não come e não bebe, porque ele está no período de jejum dele. Olha a hipocrisia. Olha a hipocrisia. Olha a falta de respeito. Olha a vaidade, a presunção, né? O mais importante é manter a minha fé. Infeliz. 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 Porque poderia ter recusado, explicado o motivo da recusa, mas não, vai para não participar e para deixar claro que está descontente com o que está vendo. O próprio Filho de Deus se alegrando, comendo e bebendo na companhia daqueles a quem ele está salvando. Ouvindo a conversa de canto, Jesus revela aqui uma verdade que é conhecida, esse texto é conhecido por todos e de uma longa data, né? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios,
pois não vim resgatar justos e sim pecadores. Você se acha tão santo, tão justo, tão pleno? Vai. Vai. Vai viver sua fé, vai viver sua vida, não atrapalha a vida de ninguém. Não atrapalha o agir de Deus com vistas à redenção, à salvação, à cura do doente, ao resgate daqueles que foram execrados, humilhados, abandonados, difamados, torturados, banidos, barrados de entrar na sinagoga, impedidos de entrar na casa de familiares, de conhecidos. Jesus está curando esses homens. Jesus está curando Mateus. Jesus chama para o ministério, mas Jesus cuida dos que lhe serão ministros. Não existe motivo para que um ministro do Evangelho viva em profunda depressão, agonia e desgaste, privado da alegria, privado da família, privado dos amigos, privado de poder participar de eventos. Não existe motivo. Não existe nenhum motivo para uma vida isolada, para vidas secretas. A vida deve ser plena. A alegria pode ser demonstrada. O prazer de reunir os amigos, as famílias, os conhecidos, participar da mesma refeição, é um direito de todos. Algumas pessoas, de fato, nós evitamos. Evitamos ao máximo. Por quê? Porque são pessoas, não por serem pecadoras ou por não terem uma vida de consagração, mas por serem cínicas, por serem mentirosas, por viverem uma mentira. Porque gostam de uma fantasia, de um delírio, de um fingimento, se puder evitar, eu evito. Se puder evitar, eu evito. Porque discurso superficial, o mundo está cheio. O mundo está cheio, a humanidade está farta. O que nós necessitamos nesse momento é de vidas dispostas a experimentar e a expressar o amor de Deus em Cristo Jesus. Porque Ele veio para o quê? Ele veio para os doentes. Ele veio para restaurar a vida espiritual daqueles que estão doentes, daqueles que estão num processo de abandono, de destruição, deixados de lado, esquecidos, porque o ministério não dá mais lucro. Foi abandonado. Foi abandonado. Porque teve um problema no casamento, foi abandonado. Foi abandonado. Ah, porque participou disso ou daquilo, abandonados. Nós temos uma quantidade muito grande de homens e mulheres que sempre serviram a Deus com alegrias, que foram abandonados, que foram deixados de lado. Por quê? Porque não dá mais lucro, porque não participa mais do mesmo grupinho político, né? Porque não tem mais condições de frequentar a mesma roda social, porque não comungam mais com práticas equivocadas que a própria palavra de Deus abomina e que alguns, para sua própria destruição, insistem em continuar praticando. Mas, meu irmão, minha irmã, ainda que você se sinta abandonado, esquecido, tem alguém que te chama para estar com Ele. Este é Cristo Jesus. Ele te convida para a intimidade com o médico que cura. Ele te convida para um momento de alegria. Ele te convida para um momento em que a sua dor, a sua aflição, a sua angústia será aliviada, será retirada. Ele te convida para um momento em que você será fortalecido espiritualmente, da mesma maneira como o alimento sacia a necessidade do corpo, fortalece o organismo, a presença do Espírito Santo fortalece a alma. Ainda que algumas pessoas, pela opressão, pela angústia, pelo desespero, tenham até a impressão de que o alimento não é mais o suficiente. Aí começa a comer mais e mais, tentando suprir, tentando reabastecer, né? Acaba engordando,
né? Porque tá buscando algo que não é comida, está buscando algo que não é bebida. O que você está buscando é algo que somente o Senhor Jesus pode colocar de volta na sua vida, que é a alegria, que é a aceitação. Ainda que muitos tenham te rejeitado, o Senhor Jesus te chama para si. Você é dele, você pertence a ele. Ele nunca vai virar as costas para você. Ele nunca vai fingir que não te viu do outro lado da rua. Ele nunca vai falar mal de você. Quando ele quiser falar alguma coisa para você, você ficará sabendo imediatamente se você está ou não agradando ao seu Senhor. Ele não vai te trair, ele não vai te vender, ele não vai negociar a sua vida, ele não vai negociar o seu ministério. Ele o chama para si, para curar você, para restaurar você, para deixar claro na sua vida e na vida de outros que somente ele tem o poder para criar e para forjar ministros, para transformar homens e mulheres em servos autênticos do Deus Altíssimo. É isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui. A boa notícia é que há esperança. A boa notícia é que há salvação. A boa notícia é que há cura. A boa notícia é que a rejeição não partiu de Deus. A boa notícia é que a rejeição, o isolamento, o abandono, o sofrimento não partiram de Jesus Cristo. A boa notícia é que você não foi esquecido por aquele que faz toda a diferença, que é Cristo Jesus. Por isso ele nos convida, vem comigo. Ele nos convida para uma caminhada. Ele nos convida para uma vida plena e abundante. Por isso ele nos traz a cura, para que nós possamos ser ministros da cura. Por isso ele nos coloca numa nova comunhão, numa nova irmandade, para que nós sejamos ministros da reconciliação, ministros da paz, ministros do perdão, ministros debaixo do poder de Deus, para que em nossas vidas se manifestem a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te traga muita paz e alegria nesse dia.